O Coração das Sombras. Capítulo 2. Mary. Mary descia as escadas da escola com passos rápidos, as botas molhadas ressoando no cimento frio, como pequenos golpes contra o silêncio que carregava por dentro. A chuva fina caía sem descanso, espalhando um brilho trêmulo sobre o asfalto, fazendo as luzes dos postes ondularem como se fossem miragens prestes a desaparecer. Ela puxou o capuz mais para a frente, tentando esconder o rosto, e talvez um pouco de si mesma. Era sempre assim, sussurros abafados, risadinhas que morriam quando ela passava, olhares que a atravessavam como lâminas finas. Mary fingia não notar. Fingir já tinha virado hábito, quase um talento. Quando alcançou a parte de trás do estacionamento, onde as árvores formavam um corredor natural e sombrio, respirou mais fundo. Aquele pedaço de floresta era o único lugar da escola que parecia permitir que ela existisse sem ser vista. Ali, finalmente sozinha, Mary levou a mão ao colar. O pingente em forma de vassoura repousava frio contra o peito, mas, ao tocá-lo, ela sentiu um acalento, quase como se o objeto vibrasse em reconhecimento, pressentindo o alívio que estava prestes a trazer. Ela fechou os olhos por um instante. O dia tinha sido pesado, como sempre. Um peso que não vinha só das pessoas, mas do mundo inteiro, como se tudo nela estivesse constantemente lutando para não transbordar. Mary jogou o pingente para o alto. O objeto girou uma, duas vezes, capturando a pouca luz cinzenta da chuva. Um brilho suave se acendeu ao redor, pulsando como um coração que despertava. A transformação nunca fazia barulho. Era silenciosa, fluida, etérea. O pingente expandiu-se em plena queda, desenrolando-se no ar como um pedaço de sombra viva, até tomar a forma da vassoura longa, escura, quase orgânica. Mary ergueu a mão e agarrou o cabo ainda no ar. Um gesto natural, ensaiado, íntimo, como se a madeira reconhecesse seus dedos. A chuva respingou no rosto dela. Fria, mas a sensação era boa, familiar. Antes que pudesse ter tempo de pensar demais, ela se impulsionou para cima. A vassoura subiu como se o céu estivesse chamando por ela. O vento acertou seu rosto, gelado, cortante, levando embora parte do peso que ela carregava no peito. Lá embaixo, a escola se tornava pequena, reduzida a um borrão de concreto e luzes pálidas. Cada metro a mais de altura era uma camada de sufocamento que desaparecia. Só ali, entre nuvens escuras e o cheiro metálico da chuva, Mary conseguia respirar de verdade. As gotas ficavam mais finas conforme ela subia, algumas batiam no casaco, outras escorriam pelo queixo, misturando-se ao gosto frio do vento. O corpo dela relaxou sem que percebesse, como se a gravidade, por um momento, tivesse parado de exigir tanto dela. Voar era o único lugar onde ela não precisava fingir nada, nem ser forte, nem ser invisível, nem ser menos do que era. Era o único espaço onde a solidão não doía. Acima das árvores, Mary inclinou o corpo e deixou a vassoura cortar o céu com uma elegância que só vinha depois de muitos anos de fuga silenciosa. A sensação era tão íntima, tão libertadora, que por alguns segundos ela fechou os olhos, permitindo que o mundo desaparecesse. A escola ficou para trás, diminuindo até virar só mais uma sombra no meio da chuva. E Mary seguiu em frente, perdida no céu, onde ninguém podia vê-la, onde ela podia ser, por alguns instantes, apenas Mary, uma garota procurando o refúgio do mundo e de si mesma. O quarto de Mary era pequeno, mas parecia outro mundo dentro da velha casa de madeira. As paredes estavam cobertas de mapas antigos, constelações desenhadas à mão e pequenos ramos de ervas secas pendurados como enfeites secretos. Um tapete desbotado cobria o chão de madeira, com padrões de luas, estrelas e símbolos que pareciam mudar de forma quando vistos de relance.
Perto da janela, uma estante arqueada abrigava livros de capas gastas, frascos de vidro com conteúdos misteriosos e pequenas pedras brilhantes. Ao lado da cama, coberta com um edredom grosso de cor vinho, havia uma mesinha com uma vela acesa, cuja chama dançava como se respondesse à presença dela. O aroma no ar era uma mistura de chuva, livro antigo e lavanda. Sobre uma cadeira encostada na parede, ela repousou seu casaco, ainda pingando gotas prateadas no chão. Acima da cabeceira, um móbile, feito de penas, galhos e pedaços de cristal, girava lentamente, sem que houvesse vento. Cada objeto no quarto parecia guardar um segredo, como se, mesmo em silêncio, tudo ali estivesse vivo, observando, esperando. Mary colocou o colar com o pingente, que já não era mais uma vassoura em tamanho real, sobre a mesinha, onde ele brilhou por um instante mais forte, como se reconhecesse estar em casa. Ela observou aquele brilho com um pequeno aperto no peito. Era estranho. Tudo naquele quarto parecia saber mais sobre ela do que ela mesma sabia. Ela se sentou na beira da cama, tirando as botas molhadas com movimentos lentos, pensativa. A sola pesada bateu contra o tapete, abafando o som. Lá fora, a tempestade continuava, mas ali dentro, entre sombras suaves e cheiros antigos, Mary estava segura. Segura o bastante para relaxar o corpo, mas não o coração. Porque segurança não era o mesmo que pertencimento. O quarto era bonito, cheio de magia silenciosa, cheio de objetos que pareciam sussurrar histórias antigas, mas nada daquilo fora feito por ela. Nada era dela de verdade. Era como viver dentro de um sonho que não lhe pertencia. Ela passou o dedo pelo tecido do edredom vinho, sentindo a textura grossa familiar. Era confortável, era acolhedor, mas não aquecia o vazio que ela carregava. A casa das tias dava abrigo, dava comida, dava teto, mas faltava algo, e ela sentia todo dia. Mary respirou fundo, o ar perfumado entrando devagar, como se quisesse acalmar algo dentro dela, mas não acalmava totalmente. Ela olhou ao redor e a sensação voltou. Este lugar é bonito demais para mim. Bonito, mas não meu. Seguro, mas não lar. Por um instante, imaginou como seria ter um quarto escolhido por ela. Um único objeto escolhido por vontade própria. Uma parede pintada com a cor que ela quisesse. Uma cama onde tivesse aprendido a dormir, sem medo de errar, sem medo de incomodar. A vela tremulou de leve, como se percebesse sua melancolia. Mary baixou os olhos e apertou os dedos um contra o outro, tentando afastar aquela sensação estranha de ser visitante na própria vida, de viver num espaço que a abrigava, mas não a abraçava. Lá fora, o trovão ecoou, mas por dentro, tudo continuou igual. Mary olhou pela janela. A chuva caía fina, sobre a floresta, deslizando pelos galhos como fios de prata. As gotas batiam no vidro num ritmo suave, hipnótico, quase o mesmo som que, anos atrás, ecoava na cozinha antiga enquanto as tias preparavam infusões. Ela fechou os olhos. A memória veio como um sopro quente em meio ao frio da tempestade. Estava lá de novo, pequena, talvez com 5 ou 6 anos, sentada no banco alto da cozinha. As pernas balançavam no ar, enquanto Margarete mexia um caldeirão de ferro, de onde subiam vapores coloridos que serpenteavam como pequenas serpentes de luz. Mary estendeu a mãozinha, fascinada pelas faíscas douradas que pulavam da superfície. Não toque, disse Margarete com uma rigidez habitual. Isso queima. Mary recuou os dedos, mas continuou olhando encantada. É tão bonito, murmurou. Foi Selene quem respondeu, surgindo devagar do arco da porta, com um sorriso leve, um daqueles quase imperceptíveis, mas gentis. Às vezes o bonito é só bonito, ela disse, inclinando-se para pousar uma mão quente nas costas da menina. Você pode olhar.
Só não pode pôr a mão, pequenina. Sarah apareceu logo em seguida, com os cabelos ainda mais bagunçados que o normal, dançando de maneira desordenada. Ela deu uma risadinha, aquele tipo de riso que nunca se sabe se anuncia brincadeira ou caos. Essa menina vai dar trabalho, disse, tocando o queixo de Mary e levantando seu rosto. Olha esses olhinhos, olhos de quem nasceu para fazer barulho no mundo. Mary não entendeu. Só sorriu, tímida, sem saber se aquilo era elogio ou aviso. Desde então, ela carregava aquelas palavras como um lembrete, não de dor, mas de história. E aquela mesma sensação que a acompanhava desde criança. Uma mistura de ser diferente, ser observada e ser amada de um jeito torto. Pulsou de novo no peito, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, preenchendo o silêncio do quarto. Na manhã seguinte, a chuva ainda deixava o ar pesado. Mary ajustou o capuz do casaco. Ela se aproximou da janela, sentindo a madeira da moldura sob as palmas, como se precisasse de algo sólido ali, um ponto fixo antes de atravessar o dia. Segurou o pingente em forma de vassoura entre os dedos, o objeto estava morno, quase familiar, quase um lembrete de que havia um lugar onde as coisas faziam sentido. Com um gesto quase automático, aquele estalar de dedos que vinha sem aviso, ela atirou o pingente para o ar. No arco do movimento, o mundo pareceu diminuir. O som distante da cidade, o rumor da chuva, tudo recuou um passo. A luz do pingente acendeu por um segundo, como se reconhecesse o chamado, e a vassoura se formou no ar com fluidez, não como truque, mas como retorno. Mary subiu num impulso. O primeiro sopro do vento bateu no rosto molhado, as gotas se espalharam frias e o cheiro da terra molhada subiu, vivo e direto nos pulmões. Houve por um segundo uma sensação física muito precisa, como se algo que pesava no peito relaxasse, como se os ombros desapertassem. O vôo sempre tirava a névoa dos pensamentos dela. A pressa do corpo fazia o nó emocional afinar, transformar-se em ar. Voou baixo, rente às copas escuras das árvores, sentindo o cheiro úmido da floresta e o arranhar leve das folhas nas botas que ainda a apoiavam por reflexo. O movimento da vassoura era quase uma extensão do seu próprio corpo. Ela inclinava-se, guiava, permitia que o ar a moldasse por instantes de cuidado que não cabiam em terra. O vento apertava o capuz, o frio mordia as bochechas, e cada fio de cabelo que escapava do capuz parecia sussurrar que ali acima, era possível ser inteira por uns minutos. Ao se aproximar da clareira que ficava atrás do estacionamento, o mesmo trecho escondido onde ninguém costumava ir, Mary diminuiu a altura, respirou fundo antes de pousar, como se quisesse prender um último pouco daquela liberdade dentro do peito. Pensou por um instante em quantas vezes teve que dobrar a vontade de falar, a vontade de perguntar, e sentiu uma pontada de cansaço. Pensou também numa frase simples: se ao menos o mundo conhecesse só esse pedaço dela. O ar frio entrou mais uma vez nos pulmões. A respiração foi um ritual, um gesto pequeno e simbólico antes de voltar ao chão. A vassoura recolheu-se e virou pingente entre as mãos dela, quente e familiar. Mary pendurou-o no pescoço, sentindo o peso conhecido bater contra o externo. Um pequeno objeto que trazia a lembrança do voo e a promessa de um refúgio. Seu vestido, costurado pelas mãos das tias, em tecido simples, mas com detalhes que Sarah insistia em chamar de tradicional, balançou enquanto ela caminhava pela trilha de terra que levava ao colégio. Não era roupa de espetáculo, era roupa que dizia quem ela era naquele mundo, feito em casa com cuidado e alguma rigidez. As botas deixaram marcas na lama seca, o som dos passos era abafado, contido, como se até os passos precisassem se esconder. Descendo a trilha, Mary levou consigo a sensação do vento ainda na pele. Havia ali, sob a alegria efêmera do voo, uma micro-preocupação. Como seria o dia entre os outros? Que perguntas seriam lançadas? Que olhos viriam procurar o que justificasse seu lugar?
Era uma preocupação rápida, quase prática, não um pavor. Ajustar o capuz, baixar o olhar, fazer-se invisível quando preciso. Ela sabia que o céu lhe dava um tipo de coragem diferente, discreta, suficiente para atravessar as horas até poder voltar a voar. Quando se aproximou do pátio, misturada à chegada dos outros alunos, uma cena capturou sua atenção como um puxão silencioso. Jake Brooks, o garoto popular com quem ela havia esbarrado dias antes, estava do outro lado do estacionamento abaixado diante de uma garotinha, a irmãzinha dele. Ele segurava os cadarços do tênis dela entre os dedos, amarrando-os com calma e cuidado. A menina falava sem parar, gesticulando alto, os olhos brilhando com alguma história que só ela entendia. E Jake sorria, um sorriso verdadeiro, doce, paciente, completamente diferente do sorriso preguiçoso e confiante que ele exibia na escola para as outras pessoas. Mary parou antes de perceber que havia parado. Era como observar um reflexo inesperado num espelho. O mesmo rosto, mas um significado totalmente diferente. O jeito como ele inclinava a cabeça para ouvir a irmã, a delicadeza com que amarrava o laço, a suavidade no olhar. Um carinho quase ingênuo. Um calor estranho subiu pelo peito dela, tão súbito e silencioso que Mary se assustou consigo mesma. Não foi grande, não foi intenso, mas existiu. E existir já era demais. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Vai lá, formiga, senão vai se atrasar, disse ele com aquele sorriso cheio de ternura. Mary piscou surpresa. Ela nunca vira aquele sorriso. Nunca. E por um segundo, só um, ela sentiu como se estivesse vendo um pedaço dele que ninguém mais via. Um pedaço que talvez ele escondesse do mundo. A garotinha correu para o prédio infantil. Jake ficou ali parado, acompanhando cada passo dela até que desaparecesse entre os outros alunos pequenos. Só então respirou fundo e começou a voltar em direção ao pátio principal. Mary ajeitou o capuz às pressas, um gesto quase defensivo, como se o tecido pudesse esconder a reação que ela nem queria admitir ter tido. Estalou os dedos, o tique nervoso que surgia sempre que alguma emoção vinha forte demais, e retomou o caminho, evitando olhar novamente na direção dele. O sinal tocou, um som que reverberou pelo pátio molhado e pelos corredores úmidos da escola. O mundo voltou à sua forma habitual, pesada e indiferente. Mary entrou pelos corredores com o capuz abaixado, as botas ecoando baixo, enquanto o vestido azul escuro balançava junto aos passos contidos. Os olhares vieram imediatamente, alguns curiosos, outros com aquele desdém disfarçado que todos na escola achavam sutil demais para ser percebido. Não era. Ela percebia tudo. As palavras não ditas, as risadinhas abafadas, os olhos que evitavam contato só para olhar de novo segundos depois. Cada olhar era uma pequena agulha entrando sob a pele. Mas Mary manteve a postura rígida, o rosto impassível, como se nada pudesse tocá-la. Por dentro, porém, havia sempre aquele aperto, pequeno, constante, no fundo da garganta. Um incômodo sempre presente, como se a escola inteira fosse um lugar que não tinha sido feito para ela. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Ela sempre seguia, indiferente por fora, guardando o mundo inteiro dentro do peito em silêncio. Mary caminhava até a biblioteca. Já sabia que seria desagradável. O corredor era estreito e, logo adiante, o grupo das líderes se amontoava perto dos armários. Becca Lancher estava no centro, loira, linda, com o tipo de postura que dizia que aquele espaço era dela. Ao lado, o grupo ria de algo bobo, como de costume. Mary segurou o livro grosso com mais força contra o peito. Não tinha outro caminho. E não adiantava desviar porque elas já tinham a visto. Os passos de Mary ecoavam no piso. Quando ela passou por perto, Becca não disse nada. Apenas deslizou o pé para frente com precisão cruel.
Mary tropeçou imediatamente. O livro escapou da mão. Ela caiu com um impacto seco contra o chão, o ruído ecoando no corredor silencioso. As risadinhas vieram na mesma hora. Cuidado, querida, disse Becca, inclinando o rosto com falsa preocupação. Vai acabar estragando esse belo vestido de Halloween. As garotas riram ainda mais. Mary levantou o rosto devagar, sem dizer nada. O cabelo caía sobre os olhos, a palma da mão suja do piso molhado. Foi então que uma delas se abaixou um pouco. Ei, você se machucou? Perguntou suave, sincera, como se fosse natural ajudar. Mas antes que pudesse tocar na mão de Mary, Becca puxou o braço dela com força. Claire. A voz dela era um aviso. Não. Eu só ia... Ela não pediu ajuda. Cortou Becca, firme. Deixa. O braço de Claire baixou devagar. Ela não discutiu. Só desviou o olhar, sem graça. Mary recolheu o livro em silêncio, levantou e passou pelo grupo sem olhar para nenhuma delas. Becca revirou os olhos e voltou à conversa com as outras. Claire lançou um último olhar breve na direção de Mary. Mas Mary não viu. Continuou caminhando até a biblioteca como se nada tivesse acontecido. Já era tarde quando Mary subiu para o quarto. A escada antiga rangia sob seus passos leves e a casa parecia sussurrar atrás dela, como se observasse seus movimentos com olhos invisíveis. Dentro do quarto, a chama da vela criava sombras suaves pelas paredes, misturando-se ao cheiro de ervas queimadas e chuva. A banheira de pedra polida, colocada próxima à janela, ainda soltava um fio de vapor fino. As pétalas de flores escuras boiavam na água, misturadas a pequenas folhas aromáticas que Selene sempre dizia acalmar a mente, mesmo quando o corpo não quer. Mary deslizou os dedos pela superfície da água antes de se despir, e quando entrou na banheira, o calor abraçou sua pele imediatamente, uma sensação tão acolhedora que quase fez seus olhos se fecharem no mesmo instante. As pétalas tocaram seus ombros, deslizando pela água como pequenos feitiços adormecidos. Ela deixou a cabeça encostar no rebordo da banheira, olhando pela janela, enquanto a chuva descia em linhas prateadas no céu escuro. Por algum motivo, aquele era sempre o único momento do dia em que ela conseguia respirar sem sentir peso no peito. Quando terminou, levantou-se devagar, a água escorrendo em fios brilhantes pelas pernas. Pegou a toalha macia que deixara ao lado e se secou com cuidado. O perfume das ervas sob a pele durava por horas, dias, como sempre acontecia com os banhos preparados, com as ervas certas. O quarto estava silencioso quando ela vestiu seu vestido de repouso, um tecido azul profundo, simples e antigo, que roçava sua pele como se fosse parte dela. Apagou parte das velas, deixando só a da cabeceira acesa. Então se deitou, puxando o edredom vinho até o peito. O calor pesado do tecido trazia uma sensação estranha de segurança. Não verdadeira, mas suficiente. A chuva continuava lá fora. Mary virou o rosto para a janela, observando as gotas caírem, distorcendo o mundo como se fosse um desenho mal apagado. E sem resistência, o pensamento veio. Jake Brooks. Não porque gostasse dele, nem porque quisesse pensar nele, mas porque ele tinha sido diferente. Ele tinha esbarrado nela no corredor, e não tinha gritado, nem zombado, nem rido como os outros. Ele apenas foi gentil, de verdade. E mais cedo, no estacionamento, aquele sorriso que ele deu à irmã, aquela paciência, aquela gentileza tão sincera. Então é por isso que ele não foi cruel comigo, Mary pensou. E dentro dela, algo se mexeu. Aquele lugar silencioso que nunca recebia nada além de dureza, e que agora reagia a uma única gentileza, como se fosse um milagre pequeno demais para admitir.
Ela virou-se na cama novamente, abraçando o edredom. Como seria? Uma vida em que eu não precisasse me esconder. Uma vida onde eu pudesse ser normal? A imaginação veio. Um lar verdadeiro, não um feitiço incompleto. Um nome que não fosse uma herança. Uma mesa de jantar sem medo. Uma rotina sem vigiar cada gesto. A chance de existir sem ser moldada. Ela imaginou, só por um momento, um mundo onde ela pudesse ser simplesmente Mary. A vela tremeluzia, a chuva embalava, o corpo cansado relaxou, os olhos ficaram pesados. E Mary adormeceu, não como bruxa encarregada de um destino que teme, mas como garota cansada demais para continuar temendo. Adormeceu imaginando uma vida que não poderia ter. E naquela